Olá, eu sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio, FGV Agro. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Serigatti, sou pesquisador também do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do mestrado profissional em agronegócio da Escola de Economia de São Paulo. E hoje nós vamos conversar a respeito dos números da agroindústria referentes ao mês de agosto. Aconteceu no mês de agosto com a agroindústria. Antes da gente iniciar a nossa conversa, já mergulhando nos números da agroindústria, acho que vale a pena fazermos algo um pouquinho diferente esse mês e compartilharmos com vocês o contexto da economia brasileira. Ou seja, o que tem acontecido na economia brasileira que possa estar condicionando, influenciando o desempenho da agroindústria. Vamos dar uma olhada nisso? Antes da gente entrar na agroindústria, vou compartilhar com vocês este gráfico aqui. Senhores, vocês estão vendo aqui justamente o índice de produção, o índice de atividade econômica do Banco Central, que é uma espécie ali de indicador antecedente do PIB, uma prévia do PIB. Não é exatamente a mesma coisa que o PIB, mas as duas variáveis caminham juntas, né? De qualquer forma, qual que é a mensagem que nós temos nesse gráfico aqui? Olha, no momento em que nós estamos gravando essa conversa, e certamente no momento em que vocês estão vendo esse vídeo, a economia brasileira não está mais operando em recessão. Tecnicamente, a recessão ficou para trás. Tecnicamente, a recessão na economia brasileira ficou lá no segundo trimestre. A economia brasileira entrou em recessão, contraímos no primeiro e no segundo trimestres, ou seja, 2 trimestres com contração do PIB de forma consecutiva, temos tecnicamente uma recessão. Porém, embora no momento que estamos aqui gravando esse vídeo, nós ainda não temos os números do PIB do terceiro trimestre de 2020, fato é, senhores, a economia brasileira cresceu ao longo do terceiro trimestre. Nós não estamos mais em recessão. Na realidade, como vocês podem ver por esse gráfico aqui, em termos mensais, ou seja, comparando o desempenho da economia brasileira em um mês, né? Então, olha o desempenho da economia brasileira em um mês, e comparando esse desempenho com o mês imediatamente anterior, a economia brasileira não encolhe ou parou de encolher desde o mês de maio. Na realidade, a economia brasileira, por causa da pandemia, contrai fortemente nos meses de março e de abril e, desde então, tem apresentado um processo de recuperação. A contração nos meses de março e abril foi muito forte, foi brutal, como vocês podem ver aqui nesses números. Em outras palavras, embora, e agora convido vocês a acompanhar o cursor aqui do mouse, embora desde o mês, isso aqui é o mês de abril, tá? Desde o mês de maio, a economia brasileira tem apresentado um processo de recuperação, nós ainda não voltamos ao nível que nós tínhamos, que a economia brasileira operava no período pré-pandemia. Ou seja, embora a nossa recessão tenha sido curta, senhores, foi muito intensa. Vejam o mergulho que foi dado pela economia brasileira, ao menos mensurado aqui pelo IBC-BR. Vocês têm uma ideia do quanto que a economia brasileira contraiu? Convido vocês a olharem essa parte do gráfico do IBC-BR. O que vocês estão vendo aqui? Vocês vão lembrar, isso aqui é maio de 2018. O que vocês lembram lá da passagem de maio para junho de 2018? A greve dos caminhoneiros, que paralisou uma parte da atividade econômica no Brasil. Isso aqui foi o que contraiu a economia brasileira devido a esse evento. Comparem agora com o que contraiu a economia brasileira por causa da pandemia em apenas 2 meses, de acordo com essa métrica aqui. Então, a economia brasileira está em processo de recuperação, embora
senhores, ainda estejamos distantes do patamar que nós estávamos no período pré-pandemia. Mas por que houve esse processo de recuperação? Então, quando a gente olha para diversos setores da economia brasileira, inclusive para o agronegócio, voltado agora aqui para o mercado interno, merece muito destaque, senhores, justamente as transferências de renda. Ou seja, aquele conjunto de políticas que foram adotadas justamente para atenuar os impactos mais adversos da pandemia. Entre esses impactos, entre essas políticas, bom, vocês sabem, né? Todo mundo tem comentado, vale grande destaque justamente para o auxílio financeiro emergencial. De acordo com os números do Ministério da Economia, esses números aqui é do final de setembro, são os números mais atuais que nós temos. O Tesouro está programado para alocar, para gastar com o auxílio financeiro emergencial ao longo de 2020, quase que 322 bilhões de reais. Senhores, é grana pra caramba. Para a realidade brasileira, é grana pra caramba. Mas, apesar disso, isso aqui não é a única transferência de renda, não é a única política, tá? É a principal, responde por mais de 50% de todo o gasto adicional realizado por causa da pandemia, mas não é a única. Nós tivemos ali outras políticas, por exemplo, para tentar manter emprego. Então, por exemplo, aquela compensação, redução de jornada com redução de salários. Nós tivemos ali gastos adicionais na área da saúde, esses 40 bilhões de reais. Nós tivemos transferência de recursos para estados e municípios para que eles pudessem manter a sua folha de pagamento dos 85 bilhões de reais. Enfim, no gasto total a mais que teve por causa da pandemia, nós estamos falando de quase que 600 bilhões de reais. Então, não é apenas auxílio financeiro emergencial, embora esse auxílio financeiro responda por mais de 50%. Enfim, isso daqui, toda essa política fiscal expansionista, todo esse volume de transferência de renda, aqueceu o mercado interno, inclusive para os produtos do universo agro. Porém, no caso do universo agro, senhores, e aí vale destacarmos, não tem apenas mercado interno. O universo agro também tem colhido bons frutos do setor externo. As exportações do agronegócio, veja que eu não estou falando só da agroindústria, as exportações do agronegócio já acumularam crescimento de janeiro até agosto de 2020 de 6,5%, mas aí a gente está com um número muito agregadão. Vamos fazer o seguinte, vamos decompor esse número, esse crescimento ao longo dos meses. Esse daqui é um outro número que nós geramos aqui no GV Agro, que é a balança comercial do agronegócio. Tem alguns detalhes que são distintos daqueles números divulgados pelo mapa, mas o que está chamando a nossa atenção aqui? Senhores, as exportações do universo agro têm crescido em 2020? Tem. Estavam crescendo assim desde o início do ano? Não. Mas 2019 cresceu fortemente, né? Também não. Então, espera lá. O que aconteceu? Vejam vocês que as exportações do agronegócio passam a exibir um crescimento mais intenso. Aqui nós estamos olhando o crescimento interanual, ou seja, comparando mês contra mesmo mês do ano anterior, para tentar atenuar problemas de sazonalidade, período de safra, período de entre safra, coisas dessa natureza. Passam a crescer fortemente a partir de abril de 2020. Ou seja, a pandemia que trouxe turbulência para diversos mercados, quando a gente olha para as exportações do universo agro, na verdade a pandemia trouxe um fôlego adicional. Por trás disso, o que nós temos? De um lado, nós temos países tentando recompor os seus estoques, por exemplo, especial destaque aí, leste asiático e Oriente Médio, mas tem uma outra dinâmica que favoreceu o universo agro brasileiro, que outros importantes fornecedores, por exemplo, de alimentos para o resto do mundo, tiveram problemas para fazer os seus embarques durante a pandemia. O Brasil não teve esse problema. O universo agro brasileiro conseguiu abastecer o mercado internacional mesmo durante a pandemia. Em outras palavras, compradores lá fora que estavam buscando produtos
associados ao universo agro, aqui no Brasil, bastava praticamente encostar o navio no porto que saía com o container cheio. Só faltava, naturalmente, discutir o preço desse produto. Enfim, senhores, esse é o contexto, a conjuntura que nós temos para a nossa agroindústria. Economia brasileira que não está mais operando em recessão, embora ainda opere no patamar inferior ao que operava no período pré-pandemia. Um mercado interno aquecido devido às políticas de transferência de renda e, no caso, especificamente do universo agro, do agronegócio, um setor externo também bastante aquecido. Puxa vida, Rô, depois dessa longa introdução, diga-nos o que aconteceu com a agroindústria no mês de agosto. Quais são as boas notícias que você tem para compartilhar conosco? São boas notícias mesmo, né? A agroindústria vem acompanhando, de modo geral, a economia brasileira. Então, se a gente mostrar os dados, o que a gente vê é que na comparação mensal, ou seja, agosto contra julho, já considerando os ajustes sazonais, a gente está no 4º mês consecutivo de alta. Ou seja, desde maio a gente está crescendo, né? Depois de março, abril, que foi aquela queda muito forte, agora desde maio, o crescimento a variação foi positiva. No mês de agosto, isso já considerando todos os ajustes sazonais, e no mês de agosto o crescimento foi de 0,7%. E esse crescimento foi puxado tanto para produtos alimentícios e bebidas, que cresceu 0,6%, e produtos não alimentícios, que cresceu quase 3%. A única exceção nesse mês foi de bebidas, com queda. Mas, no geral, ela não é um número que desabone total o setor, porque ele vem também se recuperando mês após mês. E esse desempenho que a gente está vendo aqui para a agroindústria vale para a indústria como um todo. Ou seja, olha, a economia brasileira, nessa base, essa comparação mensal, tem crescido desde o mês de maio. Assim, vale para a agroindústria. Uhum. Isso aqui também vale para a indústria como um todo? Sim. Essa base de comparação, sim. A indústria também está no 4º mês consecutivo de alta, assim como a agroindústria. Então, a indústria como um todo tentando se recuperar, pelo menos nessa base de comparação T-1, que a gente chama, né, de variação mensal. Desculpa ter te interrompido, né? Mas aproveitando o seu comentário, olha, isso nessa base de comparação, a gente compara mês contra mês. Mas aí pode ter um problema que é justamente da base. Uhum. Ou seja, olha, mesmo que a gente veja a economia brasileira crescendo, podemos dizer assim, colocamos a cabeça para fora d'água. Por que não? Porque a gente mergulhou muito. O quanto a economia brasileira caiu foi brutal ali nos meses de março e principalmente no mês de abril. Exato. Vamos fazer o seguinte, o que acontece com o desempenho da agroindústria quando a gente muda a base de comparação? Ao invés de compararmos com o mesmo mês, mas ainda em 2020, nesse contexto de pandemia, vamos comparar com o período pré-pandemia, por exemplo, o mesmo mês lá em 2019? Com certeza. Vamos compartilhar os números aqui. Nessa base de comparação, a notícia é melhor ainda, né? Porque agora a gente não está recuperando, não está comparando com os meses muito ruins, né? Que tiveram um impacto muito forte. A gente está comparando com 2019, que até então não tinha o impacto da crise. E para essa base de comparação, a agroindústria cresceu 0,3% e é o 2º mês consecutivo de alta. E isso não acontece nos outros elos da indústria. A indústria geral ainda está em queda para essa base de comparação, bem como a indústria de transformação, né? Então, é uma ótima notícia para o setor. Nesse caso, quem está puxando, nessa base de comparação, quem está puxando para cima são os produtos alimentícios e bebidas, que cresceram 6,7%. Os produtos não alimentícios, apesar da queda forte de 6,5%, ela vem reduzindo mês a mês essa queda. Então, é ruim, é uma queda, mas está recuperando, está numa trajetória de recuperação. E provavelmente, talvez, isso continue nos próximos meses. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, antes da gente mostrar essa evolução, vamos desagregar. Por exemplo, dentro de produtos alimentícios e bebidas, esse crescimento é generalizado? Dentro de produtos não alimentícios, essa contração ela é generalizada?
Vamos mudar, então, vamos desagregar primeiro para produtos alimentícios e bebidas? O que Vamos você lá. destacaria deste gráfico aqui? Então, nesse grande grupo, produtos alimentícios e bebidas, o que a gente vê é uma expansão quase que generalizada, né? A gente vê todas as barrinhas aqui voltada para a direita, sendo a única exceção os alimentos de origem animal. No entanto, essa queda de alimentos de origem animal deve-se mais a um problema de oferta do que de demanda, porque teve uma redução no abate de bovinos. Com exceção a essa categoria, a gente vê altas e altas bem expressivas e cada vez mais expressivas com o passar do tempo. Então, produtos alimentícios, o que destaca é a expansão quase generalizada do setor, inclusive bebidas, que sofreu bastante no começo da crise. E vale a pena a gente destacar, gente, esses números aqui, tá comparando com uma base estreita do mês anterior. Tá, não. Nós estamos comparando aqui com agosto de 2019. Mas isso aqui era para produtos alimentícios e bebidas. Vamos dar uma olhada para produtos não alimentícios, que dentro dos grandes segmentos da agroindústria é justamente aquele que tem apresentado uma recuperação mais lenta. Vamos desagregar os números dos produtos não alimentícios? Vamos o que lá. você destacaria daqui, Rô? Quase o oposto dos produtos alimentícios, né? Enquanto produtos alimentícios e bebidas a gente vê uma expansão quase generalizada, aqui é uma queda quase generalizada, sendo as únicas exceções os produtos florestais, que cresceram 1,1, e fumo 12,7. No entanto, como eu disse anteriormente, a gente vê que essas contrações são as menores desde o pior momento da crise. Por exemplo, não só bebidas, produtos não alimentícios, exato. A gente está com uma contração cada vez menor. A gente chegou em abril uma queda de 28%, quase 28,5%. E agora a queda está de 6,5%. É uma queda? É expressivo? Mas está cada vez menor. O setor têxtil também chama atenção, né? Porque foi o setor mais impactado de todos, né? De todos os setores da agroindústria, mas a queda é a menor já vista. Então, o setor, principalmente o elo de produtos não alimentícios, está numa trajetória de recuperação, apesar de ainda sofrer contrações. Vale a pena nós destacarmos, você ia colocar na forma que eu mexi aqui no slide, acabou te atrapalhando, que é justamente a parte de bebidas, né? Olha, bebidas, embora tenha sofrido uma senhora queda por causa da pandemia, e aí não é apenas os meses de março e abril, mas também o mês de maio, já tem apresentado crescimento, mesmo quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, em junho de 20, cresceu mais que junho de 19. Em julho de 20, cresceu mais que julho de 19. Em agosto de 20, cresceu mais que agosto de 19. Veja que isso aqui não acontece quando a gente olha para produtos alimentícios. Produtos alimentícios, é como se a gente dissesse, a gente está passando ali por uma crise por causa da pandemia. Aí produtos alimentícios viraria e diria, olha, em termos de quantidade produzida, volume de produção, que crise? A gente não está vendo crise. A gente, olha, desde pelo menos, tirando ali novembro de 19, que teve uma leve contração de 0,5%, esse segmento da agroindústria cresce quase que de forma ininterrupta desde agosto do ano passado. Ou seja, nós estamos falando agora quase que de 13 meses com crescimento de forma consecutiva. Novamente, a única exceção, novembro, com esse leve contração de 0,5%. Porém, ainda chama destaque isso aqui, né? É curioso, porque quando veio a pandemia, o volume de produção, e aqui na minha opinião está mais associado ao lado da demanda, expandiu. O mercado para produtos alimentícios ficou mais aquecido do que estava no período pré-pandemia. Isso aqui chama destaque, vale a pena nós apresentarmos para o pessoal. Por fim, temos alguns setores com bom desempenho, outros setores ainda num processo de recuperação, tentando alcançar ali um patamar, operar em campo positivo. No agregadão, acumulado do ano, a agroindústria já conseguiu eliminar as suas perdas?
Vamos ver esses números. O que aconteceu no acumulado do ano para a agroindústria? Então, apesar do crescimento em agosto, tanto na comparação interanual, né, que é em comparação ao ano passado, como na mensal em comparação a julho desse mesmo ano, a agroindústria ainda acumula uma queda de quase 4%, né? E essa queda é puxada pelos produtos não alimentícios, que acumula uma contração de 11,3%, né, entre janeiro e agosto de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, né? E não só produtos alimentícios, como bebidas também está puxando essa queda, o crescimento para baixo, né? Se a gente tivesse só produtos alimentícios e bebidas, com certeza a gente estaria já em campo positivo, mas a agroindústria é algo bem maior que isso. Então, infelizmente, ainda não. Contudo, essa queda da agroindústria vem reduzindo, tanto por conta da aceleração do crescimento dos produtos alimentícios e bebidas, como para desaceleração da queda de produtos não alimentícios. Então, a tendência é que essa queda fica cada vez menor com o passar do tempo. Puxa vida! Bom, será que a agroindústria vai conseguir terminar o ano em campo positivo? Bom, óbvio, não temos bola de cristal, porém, no próximo mês, a gente vai ter naturalmente os números do mês de setembro. Com o número do mês de setembro, a gente fecha o terceiro trimestre e aí apresentaremos naturalmente, além do desempenho acumulado no ano até o final do terceiro trimestre, também vamos apresentar aqui para o pessoal as projeções finais para 2020. E aí, será que a agroindústria conseguirá encerrar o ano eliminando as suas perdas? Bom, vamos ver isso, ou vamos ver essas projeções nos números do mês que vem, ok? É isso aí. Maravilha. A todos um grande abraço e até o próximo mês. Um abraço e até a próxima.